Acharam aí? Miqueias capítulo 7, versos 18 ao 20. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Quem já viu aqui um diamante? Já viu um diamante? Pelo menos, você não pegou um na mão, já deve ter visto uma foto, visto na televisão, na internet. Mas se eu trouxesse aqui um anel de diamante e mostrasse aqui para vocês, olha esse diamante, vocês iam ter certeza se era um diamante ou se era vidro? Nessa distância, principalmente desse tamanhinho, né? Não ia dar nem para ver. Mas eu que eu trouxesse, um diamante desse tamanho, uma pedra desse tamanho, né? E falasse, olha esse diamante que eu trouxe. Eu falava, será que é diamante mesmo ou será que é vidro? E aí, a gente que não conhece muito do assunto, alguém poderia chegar para você e falar, tá aqui esse diamante, estou te dando. Assim, agora estou rico. Aí você vai lá vender, isso aqui é vidro. Não serve para nada. Porque a gente não tem esse conhecimento. Só que quando a gente pensa no vidro e no diamante, eles são comparáveis? Comparáveis? Pensando em valor. Na aparência ele pode até parecer igual. Mas quando você chega diante de alguém, um cara que conhece, e você vai, por exemplo, tentar vender a sua pedra. Se é um diamante, você está rico. Se não é diamante, sua vida não mudou nada. Você continua pobre do mesmo jeito. Ah, mas olha o tamanho disso. É vidro. Não serve para nada. E aí, então, a gente chega à conclusão que o diamante e o vidro são incomparáveis. Tá? E aí o nosso texto aqui começa com: quem é Deus semelhante a ti? Essa é a pergunta retórica que Miqueias faz aqui. E aí quando a gente pensa em Deus, e a gente conversa com as pessoas, muita gente tem uma noção de Deus como qualquer Deus na mitologia. Deus é tudo igual. Deus é tudo tirano. Deus é tudo... fica lá sentado e fica mandando nos outros, fica vendo quem está errado. Não é essa noção que as pessoas têm de Deus? Por quê? Porque não conhece Deus. Da mesma forma que a gente pode olhar um vidro e falar, tá vendo? Isso daí é tudo igual. Você pode pegar um diamante na mão. Para que eu quero vidro? E jogar no chão. Não, mas isso não é vidro, é diamante. Isso é vidro, conheço. Olha isso aqui, ó. É igualzinho o meu copo. Pega o copo, é igualzinho. Não quero isso aqui, para que serve isso? E quantas pessoas não fazem a mesma coisa com Deus? É tudo igual, para quê? Eu não quero isso não. Só que aí, Miqueias começa, exatamente com essa pergunta: quem é Deus semelhante a ti? E aí a gente pode, se a gente pensar nesse tipo de comparação, o que é incomparável? O que é incomparável? É aquilo que não tem similar, certo? E se a gente pensar em coisas do nosso dia a dia, que não tem similaridade, que parece que tem a mesma função, mas são muito distantes uma da outra. Vamos começar com a nossa luzinha aqui. Ilumina bem o lugar, né? Se compara ao sol? Não. Tem a mínima comparação. Se a gente pensar uma gota de água e o oceano, não tem comparação. Uma gota você nem liga. Agora, cai no oceano, o negócio muda, né? Um grão de areia para uma montanha. São coisas incomparáveis. Não tem como... parece que é feito até da mesma coisa, da mesma substância, mas não são comparáveis. São coisas completamente diferentes. E o nosso Deus, Ele é incomparável. E aí, para Deus,
nenhum tipo de comparação, como a gente fez aqui, a vela e o sol, a luz e o sol, o grão de areia e a montanha. O que nós podemos comparar a Deus? Nada. E é exatamente assim que Miqueias vai concluir o seu livro, os seus escritos aqui. Quem é Deus semelhante a ti? Ele é incomparável. Não existe similar, não existe nada parecido. Ele é incomparável. E aí a gente vai pensar aqui nesses poucos versos do final de Miqueias aqui, 3 perspectivas ou panoramas dessa incompatibilidade, incomparabilidade de Deus. E a primeira que a gente vê aí está no verso 18, que Deus é incomparável em seu perdão. E é interessante como o primeiro ponto que Miqueias traz para essa incomparabilidade de Deus, ele poderia ter usado outras coisas. Quando a gente pensa no nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, quem cria céus e terra? Ninguém, só Deus. Não seria, de repente, um ponto bonito de começar falando: quem é semelhante ao nosso Deus, que criou os céus e a terra? Estaria certo. Quem é semelhante ao nosso Deus, que governa todas as coisas? Ele poderia ter usado todas essas afirmações sobre Deus, e está corretíssimo. Quem é semelhante a ti que fez os céus e a terra? Ninguém. Mas, olha o que Miqueias usa para iniciar a sua falta de comparação com as outras coisas sobre Deus. Quem é Deus semelhante a ti? Como fala aí? Que perdoa. Então, o que mais? A gente pode... Deus tem vários atributos. A gente já estudou tantos atributos de Deus. Se a gente começar a listar aqui, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é único. E não acaba mais os atributos de Deus. Só que Miqueias vai começar com um que talvez seja... Não vou dizer que é o mais importante, porque não existe um atributo mais importante de Deus. Deus, ele é todo. Mas para nós, o atributo mais importante para nós pecadores, diante de um Deus santo, Ele é o Deus que perdoa. É muito importante para a gente saber que Ele é o Deus que cria todas as coisas. É muito importante entender que Ele é o Deus todo-poderoso. Mas quando a gente olha para o nosso pecado, para quem nós somos, Ele é o Deus que perdoa. Quem é semelhante a ti? Quem perdoa pecados como o Senhor? Quem perdoa a nossa transgressão como o Senhor? Por isso que Miqueias começa assim. Essa é a declaração mais importante. Porque se a gente pensar em todo o livro de Miqueias, desde que lá do comecinho, nós estamos no capítulo 7. E a gente fez a gente pensar na varredura que esse livro faz, aqui as nossas exposições fizeram. O que o livro de Miqueias apresenta? Um povo pecador. Um povo que está contrariando as leis do Senhor. Um povo que oprime os outros, um oprimindo o outro. Lembra que a gente viu lá? Até entre as famílias não existe mais. Não pode nem confiar na sua esposa. Essa era a realidade ali do tempo de Miqueias. Ele falando: não confia nem naquela que te abraça. Ou seja, é todo mundo inconfiável. Você não pode confiar em ninguém. Todo mundo vai te trair. Todo mundo quer o seu mal. Você quer o mal dos outros. E essa é a realidade. E aí ele termina: mas quem é semelhante a ti que perdoa pecados? O livro mostrou também que Deus é poderoso para julgar nações, para controlar a ordem das coisas. Deus falou: vocês pecaram e agora a Assíria vai invadir vocês. Vocês vão se tornar cativos, escravos da Síria. Mas eu também vou. Fica tranquilo, porque a Síria vai cair. Eu vou derrubar a Síria e vou libertar vocês de novo. Ou seja, Deus mostrou nessas palavras de Miqueias que Ele tem o controle de tudo, que Ele é soberano, que Ele mostra o pecado, Ele mostra a punição, a disciplina que Ele vai trazer para o seu povo, mas Ele também mostra como Ele rege as nações, como Ele rege tudo.
Mas Miqueias escolhe a graça para começar, para terminar esse livro dele. Falou, diante de tudo isso que Deus é, Ele é gracioso. E essa é a grande faceta que o mundo não enxerga de Deus. Quando você fala de Deus para as pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é um Deus irado. Não é? Conversa com as pessoas, por que eu vou querer um Deus que é mau, é irado, que não gosta de ninguém, está sempre emburrado, sempre só vendo se você vai fazer coisa certa ou errada para te punir? E aí, o que a Bíblia nos mostra? Um Deus gracioso, que tem prazer em perdoar, não em punir. Esse é o nosso Deus. E aí as palavras aqui que Miqueias vai usar, ele vai usar 3 palavras, né, que é iniquidade, transgressão e pecado. Parece tudo a mesma coisa, e na verdade elas são, né, entremeadas aqui. Mas quando a gente fala em iniquidade, tem a ver com a nossa culpa moral diante de Deus. Deus é justo e nós somos iníquos. E aí uma vez uma pessoa me perguntou, como você definiria iniquidade? Aí eu falei, ao contrário de equidade. Aí a pessoa, e aí, mas é a grande verdade. O que é equidade? Alguém sabe o que é equidade? Se você não sabe o que é equidade, não vai conseguir definir o que é iniquidade. Equidade tem a ver com igualdade, né? Cadê o Eric? O Eric é o nosso matemático. Vai poder falar, equidade é igualdade. Você estudou? Equação na escola, não é? Equação, equidade, certo? 2x mais 2 é igual a 8. Então, quanto que é o x? Sei que vocês adoram isso, né? Todo mundo que está na escola não vê a hora de chegar lá de matemática para fazer equação. Equidade, igualdade, né? Então, o que seria iniquidade? Não é igual. E essa é a nossa posição diante de Deus. Somos diferentes, porque Deus é santo e nós não. Por isso a nossa culpa moral diante de Deus, chega diante de Deus, eu não tenho nem coragem de levantar meu olhar. Por quê? Olha quem eu sou, olha quem Ele é. Isso é iniquidade. E a primeira coisa então que Miqueias vai trazer aí é exatamente isso, que Deus perdoa a nossa iniquidade, a nossa maldade, a nossa diferença com Deus. Ele perdoa isso, Ele apaga isso. Outra coisa que a gente vai ver aqui, a transgressão. O que seria a transgressão? A transgressão é exatamente a quebra de uma ordem, né? É uma rebelião contra a autoridade. Deus fala, faz assim, você fala, não quero, vou fazer diferente. Isso é transgressão. Quando você transgride a lei de trânsito, né? Passou o farol vermelho, você transgrediu a lei. Ali não é um problema de iniquidade, ali é um problema de transgressão. Certo? Dá para entender a diferença? O que é iniquidade, o que é transgressão, é tudo mesclado, mas são diferentes. E o pecado em si? O que seria o pecado em si? Vai ficar complicado, né? Como definir pecado? E aí, a grande coisa que já vários teólogos falaram, que pecado é errar o alvo. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Pecar é errar o alvo. E aí tem gente que discorda, mas está totalmente certo. O problema é que todo mundo interpreta o errar o alvo como eu tento acertar e errei, então eu pequei. Mas eu estava tentando acertar. Poxa, tem que levar em conta que eu estava tentando acertar. Só que não é esse o ponto, quando a Bíblia... Porque o termo pecado, hamartia lá do grego, é exatamente errar o alvo. Mas não é que nós tentamos acertar e erramos. A questão é que a nossa vida está indo para o lugar errado. E aí, Agostinho, ele fala que nós somos criados para Deus. Né? Lá nas confissões dele, ele fala que nós somos criados para Deus. Então é como se nós fôssemos uma flecha lançados na direção de Deus com um propósito de Deus. Lembra a nossa primeira pergunta do Catecismo de Westminster? Qual a finalidade do homem?
glorificar a Deus e encontrar prazer nele. Então, de acordo com a perspectiva de Agostinho, nós somos a flecha lançadas na direção de Deus. E a transgressão veio e fez isso com a gente. Então, nós estamos indo para o alvo errado. Isso é o pecado. Não é a gente tentar acertar e errar. É a gente estar indo para o lugar errado. Não estamos mirando a glória de Deus. Estamos mirando qualquer outra coisa. Por isso o pecado é tudo aquilo que nós não fazemos para a glória de Deus. Qualquer coisa. Tá? Não existe uma listinha, o que é pecado e o que não é pecado. Existe aquilo que você faz para a glória de Deus e aquilo que você não faz para a glória de Deus. E aí o negócio começou a ficar feio para o nosso lado, né? Percebe? Aí muita gente fala, mas eu não peco, nunca matei, nunca roubei. Tudo que você faz é para a glória de Deus? Pronto, pecou. Percebe como é fácil pecar? Percebe como nós somos pecadores todo momento? E a gente só pensa nos grandes pecados. Aí você vai no fim do dia, deixa eu ver o que eu fiz de errado hoje. Peraí, eu não menti hoje, então eu tô legal. Hoje eu não menti, hoje eu não roubei nada. Falei mal de alguém, mas, Senhor, só um pouquinho, né? Só que, e todo o resto que você fez no dia, foi para a glória de Deus? Se não foi, pecou. Então já tem um monte de motivo para pedir perdão. Mas o nosso ponto não é falar sobre o pecado, e sim sobre o perdão. Mas é só para pôr a gente em nosso lugar. Não é porque a gente pode achar, Deus nem tem tanto para perdoar de mim, né? Pô, você é um cara legal. Não, tem. Tem muito. E aí, Paulo fala lá em Romanos que não há nenhum justo sequer. Nenhum. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então a gente vê que o grande problema da humanidade, a gente já falou isso tantas vezes aqui, que o grande problema da humanidade é o pecado. As pessoas acham, não, é um problema social, é um problema econômico, não, é um problema não sei do quê. Qual é o problema da humanidade? O pecado. É não viver para a glória de Deus. Se o mundo inteiro vivesse para a glória de Deus, não teríamos problemas econômicos, não teríamos problemas sociais, não teríamos violência, não teria nada. O problema da humanidade é um problema teológico. É a separação do homem de Deus. E aí, Miqueias fala, quem é semelhante a ti que perdoa a nossa transgressão, perdoa a nossa iniquidade, perdoa o nosso pecado. E a palavra perdoar, ela tem um significado bem interessante aqui. O termo traduzido como perdoar, lá do hebraico, é levantar ou carregar. É carregar o nosso pecado. Que a gente acha que é perdão como uma coisa assim, deixa para lá. Não é isso. A palavra perdão tem a ver com carregar para fora, tirar, levar. Não é percebe que não é uma coisa abstrata. Assim, não, tudo bem, você fez isso, mas eu relevo. Não é relevar, é carregar. O Senhor que perdoa os nossos pecados. E aí, isso vai remeter à questão do bode expiatório no dia da expiação. Lembra disso? Quando tinha o dia da expiação, uma vez por ano, que tinha o sacrifício oferecido, e existia o bode expiatório, que era o quê? Era a representação que todo o pecado do povo agora estava naquele animal, que era solto e ele ia embora. Ou seja, os pecados estão sendo levados. E aí isso era um símbolo de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista vê Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não releva. Ele não deixa para lá o pecado. Ele tira. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Não é o texto de Isaías? Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Miqueias aqui, ele está vendo o Messias. Ele está vendo o dia do Senhor, quando Cristo na cruz estava levando os pecados. E aí ele declara, quem é semelhante a ti que perdoa as nossas transgressões? Dessa maneira.
carregando sobre os próprios ombros a nossa transgressão. Não relevando, não deixando para lá, mas tirando de nós. É isso que Deus faz. Ele tira de nós o nosso pecado. Ele carrega o nosso pecado para longe de nós. Isso é maravilhoso, é ou não é? Isso é motivo de gratidão e de resposta em adoração ao Senhor. É por isso que nós adoramos, é por isso que nós cantamos aqui. Nós cantamos exatamente quem é Deus acima do Senhor. Por quê? Porque é isso que Ele faz. É muito mais, nós podemos o adorar porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele é. E nós cantamos isso. Nós podemos o adorar porque Ele é todo-poderoso. Mas o que traz a gente aqui, todo domingo de manhã, é porque Ele perdoa os nossos pecados. É porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, Deus criou os céus e a terra. Tá, e o que isso muda para mim? Não muda nada, mas... Agora, quando fala, Ele levou os nossos pecados. Agora é pessoal. Percebe? Então, a mensagem do Evangelho é pessoal porque ela vai falar exatamente disso. Ela não vai falar de um Deus distante, todo-poderoso, que Ele é, mas Ele é um Deus que carrega as nossas transgressões, que tomou sobre os seus ombros as nossas transgressões. Tomou sobre si. Por isso que Ele é incomparável. Deus removeu toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Mas Ele continua ainda. No verso 19... Ele pisará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E aqui a gente vai pensar, então primeiro ele pensa em duas imagens aqui. Primeiro Deus pisando o pecado. E aí aqui agora a imagem, a linguagem é militar. É um exército passando por cima do exército inimigo. Pensa numa cavalaria passando por cima dos soldados, assim. É Deus passando por cima do pecado. É isso que Cristo fez na cruz do Calvário. É uma imagem que parece contraditória. Cristo, totalmente vulnerável, nu, de braços abertos, pregado naquela cruz, e ali Ele estava humilhando os seus inimigos, passando por cima do pecado, atropelando o pecado, pisando o pecado. É isso que Ele estava fazendo. Por isso que Paulo vai falar lá que Cristo na cruz fez dos seus inimigos um espetáculo público, que era o que os exércitos faziam quando eles venciam um exército. Eles pegavam o rei, o general, e saíam arrastando pela praça pública, mostrando, vencemos. Está aqui o seu rei, está aqui os seus generais. Passamos por cima. E é Cristo na cruz exatamente falando isso para o pecado. Passei por cima. Agora, o pecado não tem mais vez, a morte não tem mais vez. Venci. É isso que eu faço com a morte, com o pecado. Eu piso, passo por cima. Esse é o cenário. Quem é Deus como o nosso Deus? E depois ele fala, e lança o pecado no mar. E aí quando você pensa no mar, e a gente tem que pensar no mar no mundo antigo. Hoje o mar, ele ainda é uma coisa que traz temor, é ou não é? Alguém tem medo do mar aqui? Eu tenho. eu não tenho medo de altura, de boa, mas o mar é um negócio complexo para mim, né? Porque o mar remete àquilo que você não tem o mínimo controle sobre ele. E no mundo antigo, sempre que se falava em mar, era o caos. O mar é o caos. Caiu no mar, se perdeu. E ele engole navios, ele engole barcos, ele engole pessoas. Esse é o mar. E aí quando Deus fala, eu vou lançar os nossos pecados no mar. É exatamente essa imagem. Para a gente hoje, caiu no mar, talvez algum submarino consiga lá e vasculhar, né? Acharam o Titanic, conseguiram pegar as coisas lá do Titanic. Mas a gente tem que pensar na imagem do mundo antigo. Submarinos não existiam. Não existia sondas submarinas, não existia sonar, não existia nada disso. Caiu no mar, acabou. Nunca mais vamos ver.
Então, é essa imagem que Deus quer trazer para a gente. Não é para nosso pensamento moderno sobre o mar, mas é o pensamento do mundo antigo. Só que, mesmo no mundo de hoje, você já deve ter perdido alguma coisa no mar, não é? A gente foi para a praia recentemente e a Lu entrou com o óculos escuro dela na água. E aí a gente estava com o Luca, veio uma onda, o Luca tropeçou, ela foi segurar o Luca. O óculos, tum, nunca mais. Na hora eu já fui mergulhar. Estava no rasinho, não estava no alto mar. Estava no rasinho, acabou. Nunca mais vemos óculos. E aí Deus falou que vai lançar nas profundezas do mar o nosso pecado. Ele joga lá e nunca ninguém mais acha. Ele poderia achar, mas nem ele procura. Porque ele joga lá, porque ele não quer mais ver o nosso pecado. Esse é o nosso Deus. Então é um lugar inalcançável, sem retorno. É um lugar de esquecimento definitivo. E aí, como eu falei, aquela imagem que muita gente tem, que Deus tem um caderninho, que ele vai anotando. Fiz errado hoje. Está aqui, ó, não vou esquecer não, hein? Aí, agora você. E Deus fica lá o dia inteiro, anotando as nossas transgressões. Não, é ao contrário. Ele pega as nossas transgressões e joga no mar. Ele não se lembra das nossas transgressões. A gente fica lembrando, é ou não é? Fica com culpa armazenada do passado. E Deus fala: eu já lancei o seu pecado no mar do esquecimento, nas águas profundas do mar. Esse é o nosso Deus. Que Deus é comparável a esse? Nenhum. Então Deus não guarda um arquivo do nosso pecado. A gente até brinca com essas coisas que Deus tem. Imagina se Deus tivesse um arquivo do nosso pecado. Ia ser quilômetros de extensão de papel. Aí fala, mas é mais moderno, Deus deve ter um servidor. É servidor muito maior que o do Google, da Microsoft, tudo junto. Haja terabytes. Mas não, Ele não guarda. Ele não guarda um arquivo dos nossos pecados. O que a Bíblia diz que Ele guarda nosso? Dos frutos que a gente dá. Isso Ele está anotando. Isso, eu vou anotar, porque isso é muito legal, né? Olha o que eles estão fazendo, né? Pregaram o Evangelho hoje. Isso eu vou anotar. Isso Deus anota, por quê? Porque aí lá no último dia, o que Ele vai fazer para nós? Ele vai dar os galardões por tudo que nós produzimos. Ele só vai dar galardões de coisas que nós produzimos para Ele, mas não do nosso pecado. Nosso pecado, Cristo levou. Amém? O texto de Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. E Hebreus 8, 12. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus nunca vai jogar na nossa cara o que a gente fez. Quem faz isso é o diabo. Ele é o acusador. Deus não. Por isso que nós podemos, e o próprio autor de Hebreus vai falar, podemos chegar com intrepidez no santo lugar, no santíssimo lugar, no santo dos santos. Por quê? Porque já fomos justificados. Então, quando Ele perdoa, Ele remove a nossa culpa. Ele perdoa completamente. Completamente. É bem diferente da gente. Você deve ter falado isso para alguém. Tudo bem, eu te perdoo, mas não esqueço. Já falou isso para alguém? Alguém já falou isso para você? Eu já ouvi alguém falando, né? Eu até perdoo, mas não esqueço. O perdão de Deus não é assim. Ele perdoa e esquece. Nunca mais Ele vai levantar o assunto. Terceiro ponto do Deus incomparável. Ele é incomparável nas suas promessas. Que Ele fala no verso 20: mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão. Então aqui Miqueias, que é o último verso do livro de Miqueias, ele olha para a aliança. A base do perdão de Deus, por que Deus nos perdoa? Por causa da aliança que Ele fez. Ele chamou Abraão
e falou: farei de ti uma nação, faço uma aliança com você. E Deus nunca quebra a sua aliança. Então Deus tem uma aliança com a gente, e Ele nunca vai quebrar essa aliança. Ele é fiel à sua promessa. E é assim que Miqueias vai terminar o livro. Então, o perdão de Deus, ele não é arbitrário. Não é porque Ele olhou para a gente: você é bonitinho, tá, vou te perdoar. Ele perdoa por quê? Porque Ele tem uma aliança com a gente. Uma aliança que foi feita lá atrás e que permeia a história. Cristo, na última ceia, o que Ele fala quando Ele levanta o cálice? Esse é o sangue da nova aliança. O meu sangue, o sangue da nova aliança. No sangue de Cristo estava o selo do nosso perdão. Cristo não estava anulando a aliança anterior, quando Ele fala nova aliança. Ele estava falando: aqui é o cumprimento da aliança. Agora você não precisa mais olhar lá para Abraão, olha para cá, porque aqui é o cumprimento. Aqui você tem uma coisa totalmente comprovada de eu cumprindo a aliança. Quando a gente pensa lá na aliança que Deus fez com Abraão, lembra que Ele passou cortar os animais no meio? Lembra daquilo todo? Está lá em Gênesis, depois você dá uma lidinha lá. E aí era a forma padrão de fechar contratos. Partir um animal no meio, e aí os contratantes, os que estavam fechando o contrato, eles passavam entre o animal morto, entre os pedaços dos animais, estou pondo a minha palavra e empenhando a minha vida nisso. Se eu não cumprir com a minha parte, o que aconteceu com esse animal deve ser feito comigo. E aí, quando Deus faz aliança com Abraão, Deus passa no meio dos animais. E Abraão passou? Não. Porque a aliança é de Deus com Abraão. Por isso que Deus não exige nada de nós para o nosso perdão. Só crer nele. Crer na palavra dele, crer na obra de Cristo. A gente não tem que fazer nada para ser salvo. A gente nem pode fazer. Pensa como comparar Abraão e Deus fazendo um acordo. Qual a contrapartida que Abraão podia oferecer para Deus? Porque não é assim em qualquer contrato, assim? Você já assinou um contrato, seja do que for. Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, né? Você oferece uma parte para o outro oferecer outra. Deus oferece o perdão e a salvação. E o que Ele exige de Abraão? Nada. E Abraão foi justificado pela fé, porque creu. E nós somos justificados porque cremos. Deus é fiel à sua aliança conosco. Por isso que nós podemos descansar na salvação de Cristo. Porque se dependesse de nós, esse acordo já tinha ido para o saco. É ou não é? Já tinha sido rescindido o contrato. Mas como o contrato é da parte de Deus, esse contrato não é rescindido. Ele é assinado com o sangue de Cristo. E nada pode rescindir esse contrato. Só Deus poderia, mas Ele é fiel. Porque Ele é o Deus que não muda. Ele é mais uma incomparatibilidade de Deus. Tudo muda. Deus não. A gente muda. As coisas mudam. Tudo muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso que a gente lê Miqueias, que foi escrito há quase 3.000 anos atrás, 2.700 anos pelo menos. E a gente olha e vê que é o mesmo Deus. Deus não mudou. O Deus que perdoou o pecado lá que Miqueias estava falando, é o Deus de hoje, que perdoa o meu e o seu pecado. É o Deus que esquece a nossa transgressão. É o Deus que anula e pisa sobre a nossa iniquidade. Ele é fiel. Então, o Deus da Bíblia, Ele salva
porque Ele se comprometeu a salvar. É tudo iniciativa dEle. E por isso Ele é incomparável. Quem é Deus semelhante a ti? Qualquer outra divindade criada sempre vai exigir de você alguma coisa. É ou não é? Só pensar na história da mitologia e qualquer coisa. Os deuses sempre querem ser agradados. Você precisa dar alguma coisa para ele fazer um favor para você. É ou não é? Sempre é assim. Sempre foi assim na história da humanidade. Porque todos os deuses são feitos à imagem do homem. E nós somos assim. Ah, eu faço isso para você se você fizer isso para mim. Quem aqui chega... Não, eu vou fazer, não importa o que o outro fizer para mim, eu sempre vou fazer. Você começa a ajudar alguém, a pessoa começa a pisar na bola, você fala, também não ajudo mais. É ou não é? Esse é o nosso procedimento padrão. Isso é a gente. Deus não é igual a gente. Ainda bem. A gente perdoa até certo ponto. A gente perdoa, mas não esquece. Deus perdoa e esquece. A gente ajuda enquanto a pessoa está ali sendo legal com a gente. A pessoa começou a pisar na bola, também não quero mais ajudar, não quero mais saber, não falo mais, vou cortar relações. Deus não. Todo dia a gente pisa na bola com Deus. E todo dia Ele fala, vem cá, senta aqui do meu lado. Eu te perdoo. Você é meu. Você faz parte da minha família. Quantas famílias não desertam outros familiares? Pais com filhos, com irmãos, primos, né? O filho foi do jeito que eu não gostava, não é mais meu filho. Não te considero mais meu filho, sai dessa casa. E corta relações para sempre. Ou filhos, né? Você não é meu pai, não quero mais saber, vou embora de casa. Essa é a realidade humana. Deus vê a nossa transgressão e fala o que pra gente? Vem cá. Lembra da parábola do filho que tem o pai pródigo, né? Na verdade deveria ser esse o nome da parábola, né? Que o nome da parábola não é da Bíblia, você sabe que foi dado, né? Não é o filho que é pródigo, é o pai. O filho, na minha parte aí eu vou. Tá, tô aqui. Vai lá. Aí o filho vai, gasta tudo, faz aquela bagunça toda, fica sem nada. Aí na casa do meu pai até os escravos comem melhor do que eu. Vou lá, vou voltar e vou pedir para ele deixar pelo menos eu ficar como escravo lá, ficar como servo, pelo menos poder comer. E aí quando ele chega, onde o pai está? Está lá na porta esperando. Esse é o nosso Deus. Quem é semelhante a ti? Está lá na porta esperando o transgressor chegar. Pai, pequei contra Deus, contra ti, né? Deixa pelo menos eu ficar como os teus servos. O que o pai faz? Chama os outros servos, pega a melhor roupa, traz um anel e mata o novilho. Meu filho voltou para casa. Isso é Deus todo dia com a gente. A gente peca todo dia, a gente transgride todo dia. E aí no fim do dia Deus faz o quê? Ele está lá no portão esperando a gente. Vem, filho, senta aqui. Quem é Deus semelhante ao nosso Deus? Que perdoa pecados. Que tem uma graça que não acaba nunca. Deus não tem um estoque de graça que uma hora vai acabar, não. É infinito. Esse é o nosso Deus. E Ele tem esse amor pactual com a gente. Então, se a gente pensando no livro todo, o livro começa com juízo. Lembra do comecinho de Miqueias? É um juízo. Fala de montanhas derretendo, lembra? Cidades sendo destruídas. O pecado do povo exposto. E termina como? Com graça. Eu vou pegar tudo isso e jogar no mar de esquecimento. Eu perdoo o pecado. Eu sou fiel à minha aliança. E Miqueias reconhecendo isso. E aí a pergunta final que resume tudo, né? Quem é Deus semelhante a ti?
E a resposta é: ninguém. Ninguém perdoa como Ele. Ninguém venceu o pecado como Ele. Ninguém mantém a promessa como Ele. O Deus de Miqueias, que é o nosso Deus, é incomparável. E aí algumas aplicações para a gente encerrar aqui. Algumas aplicações práticas diante disso tudo. Primeira coisa, a gente tem que levar o pecado a sério. Porque a gente pode ver, Deus lançou o pecado no mar do esquecimento, então tanto faz. Não, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. O negócio é sério. Como eu falei, não é relevar. Se fosse relevar, seria muito simples. Aí nosso pecado não teria tanto peso. Se a gente pecasse, Deus fala, deixa para lá. Não ligo para isso não. Não, mas Ele liga. E Ele ligou tanto que enviou o Seu Filho para receber sobre os seus ombros o nosso pecado. Nosso pecado não é levinho. Nosso pecado não é tanto faz. Nosso pecado crucificou Jesus na cruz. É sério. Então a gente tem que levar o nosso pecado a sério. Porque o livro de Miqueias mostra que Deus é santo. E Ele odeia o pecado. Ele odeia a transgressão. Mas Ele é um Deus gracioso. Mas a gente tem que levar o pecado a sério. O pecado ofende a Deus. O pecado crucificou Jesus. Jesus sofreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Então, a gente tem que sempre ter em mente, o nosso pecado cravou as mãos e os pés de Jesus. Perfurou a cabeça de Jesus com aquela coroa de espinhos. Aquelas chicotadas que Jesus levou. Aquilo era o castigo nosso pelo nosso pecado. É sério. Mas Ele levou, porque Ele quis, porque Ele é fiel à sua promessa. O segundo ponto. Diante desse Deus, então a gente pode confiar no perdão. Porque é o que Ele se dispôs a fazer. Enviou Cristo, o próprio Deus encarnado, recebendo o pecado sobre si, sofrendo daquela maneira. Ou seja, o perdão é real. O pecado é real. E o perdão também. Então a gente tem que levar o pecado a sério. O pecado é um problema. Tem que levar a sério. Só que a gente tem que levar a sério ao ponto de falar: eu pequei demais. Não há solução para mim. Cristo levou. A mesma coisa que nos faz levar o pecado a sério, é o que faz levar o perdão a sério. Deus levou tanto o pecado a sério, que enviou Cristo para morrer no nosso lugar. E Ele levou tanto o perdão a sério, que Ele morreu no nosso lugar e ressuscitou. É tudo muito sério. O pecado é sério e o perdão é mais sério ainda. E aí o terceiro ponto. A nossa esperança está na fidelidade de Deus. Ele é fiel. E se Ele falou que Ele vai preservar a gente até o fim, Ele vai preservar a gente até o fim. E o que vai acontecer no fim? Ele vai voltar. E habitaremos eternamente com Ele em novos céus e nova terra. Desfrutando da presença perfeita dEle. E aí, sem pecado. Sem as consequências do pecado. Sem a morte. Sem o caos. Olha uma coisa interessante. Lembra que eu falei do mar, que representava o caos, e Deus falou que ia jogar o pecado onde? No mar. O que fala lá em Apocalipse? Nos novos céus e a nova terra? Não haverá mais mar. Olha que legal. Nem o mar, para não ter nem a possibilidade de alguém achar um pecado lá. Não vai ter mais mar. Não terá mais noite. Essa é a nossa esperança. Então, se a gente olha para trás e a gente vê que Deus foi fiel para cumprir, Ele continua sendo fiel para cumprir. Então, por isso nós temos expectativa. Porque Ele é o Deus incomparável. E o que Ele prometeu para nós é incomparável. É habitar com esse Deus incomparável por toda a eternidade. Amém? Isso é o que eu queria dividir com vocês, e assim que a gente conclui as nossas exposições aqui em Miqueias.
Foi um livro desafiador, um livro que nos confrontou em muitas coisas, mas que termina com essa mensagem de esperança, de perdão, de graça. Porque essa é a mensagem do Evangelho. É a graça do nosso Senhor Jesus que nos alcançou. Estamos aqui por causa da graça. Isso não é nada, mas a graça é o que faz a gente ter perspectiva de vida, a gente ter esperança no futuro. Nossa esperança não é vazia. Nossa esperança não é, espero que melhore. Não, nossa esperança é, eu confio naquele que já perdoou os meus pecados. E eu vou viver eternamente com Ele, porque Ele venceu o pecado e Ele também venceu a morte. Lá na cruz do Calvário, Jesus estava vencendo as duas coisas, o pecado e a morte. Então nós temos esperança na vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra e mais uma vez fomos impactados pelo Teu grande amor e a Tua misericórdia, a Tua graça. Senhor, como vimos aqui e vimos no livro inteiro de Miqueias, nosso pecado é sério, nosso pecado te ofende, mas Senhor, o Teu amor é maior que tudo, a Tua graça é maior, a Tua graça cobre os nossos pecados. A obra de Cristo, ela é perfeita, ela é incomparável. Senhor, que vivamos os nossos dias levando a sério o pecado, mas acima de tudo, levando a sério a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tendo um coração grato por tão grande amor, por essa entrega perfeita que foi a cruz. O Senhor se entregou e tomou sobre nós, sobre si, as nossas transgressões. Senhor, que isso seja o nosso eixo central de vida. A Tua graça, a Tua obra, que a gente viva em resposta ao Teu amor e à Tua misericórdia. Senhor, nós sabemos que não podemos Te oferecer nada, nós não temos contrapartida nessa aliança, mas nós podemos viver para a Tua glória. Nós podemos viver uma vida de gratidão, uma vida de entrega e de amor por aquele que nos amou primeiro. Senhor, é assim que nós queremos viver como Tua igreja. Uma igreja que vive para o louvor da Tua glória. Uma igreja que descansa na Tua graça e que odeia o pecado. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo que o Senhor fez, tem feito e fará por nós. Porque o Senhor é o Deus que não muda, o Senhor é o Deus incomparável. Nós Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém.